Olá pessoal, conforme prometemos na semana passada, a gente vai falar hoje sobre a parábola da figueira que secou. Essa parábola está em Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22, e em Marcos, no capítulo 11, versículos 12 até o 26. Eu vou ler a de Mateus. A outra tem umas pequenas variações, depois quem estiver interessado em se aprofundar no assunto pode ler a outra versão também e aí comparar e tentar identificar as pequenas diferenças que são bem interessantes. Bom, Mateus diz: de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse à figueira: nunca mais produzas frutos. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam espantados: como assim? A figueira secou de repente? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé, sem duvidar, farei não só o que fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Bom, essa parábola, como as demais, tem alguns símbolos interessantes para que a gente possa conversar, comentar aqui. Essa parábola fala da importância de fazermos algo, nós, figueiras, Jesus é bastante esse exemplo de nós como figueiras, precisamos oferecer frutos. Então essa figueira em especial, que é procurada por Jesus, que é procurada quando se tem fome, ela não oferece o fruto necessário para saciar a fome. Essa figueira pode ser interpretada, como eu disse, como nós, espíritas, vamos trazer sempre para a gente, os médiuns que trabalham de contato entre os dois mundos, o atendente fraterno, o passista, enfim, todos os nós, trabalhadores da casa espírita, somos figueiras, e esses frutos seriam as boas obras, o nosso esforço, o nosso trabalho, o que a gente pode oferecer para saciar a fome das pessoas, fome material, no trabalho social, isso é muito flagrante, a fome espiritual, a falta de esperança, o desespero que tantos trazem, quando chegam à casa espírita, a sombra que carregam, enfim, todo esse trabalho que nós fazemos para iluminar essas sombras, para acalmar corações, esse tudo são frutos, Então os frutos que nós, trabalhadores da casa espírita, podemos oferecer. A árvore sem frutos é o espírita de mão vazia, o espírita que não oferece nada, Ele, como diz Mateus, ele está à beira do caminho, Então ele está muito próximo da possibilidade de se tornar uma pessoa melhor, de evoluir, de ajudar na construção do mundo melhor, mas ele não faz, ele fica na beira do caminho. Então ele finge que participa o tempo todo, ele se engana, Porque na verdade você não engana as outras pessoas, a gente vai se enganando nesse processo. E aí Jesus ressalta bastante isso, O que ele oferece são folhas, Então nesse caso o que a pessoa vai apresentar são aparências, simplesmente aparências. E isso não é o que se espera de nós, O irmão X tem uma história muito conhecida, curtinha, bem interessante, que ele diz que tinha um expositor que fazia comumente palestras naquela casa espírita e uma velhinha sentava lá atrás e ele observava sempre a presença dela. Toda vez que ele ia falar, ela estava lá atrás, ouvia as suas pregações e ele se fixava naquela figura humilde, quieta o tempo todo, nunca interrompeu, nunca fez perguntas. Um dia ele soube que ela desencarnou, ela não aparecia mais nas palestras, Um dia ele morreu também, todo mundo morre, Então, nossos corpos morrem. Então ele chegou no mundo espiritual, ficou um bom período perturbado, até que num determinado momento a velhinha apareceu para ele, toda iluminada, ajudou ele, e conseguiu conduzi-lo a uma região onde ele pôde ser atendido. E ele ficou muito surpreso com a presença da velhinha humilde ali e perguntou: mas como é que você está assim e eu estou desse jeito, precisando da sua ajuda? Eu falei tanto, aí ela respondeu para ele: mas eu vivi. Então a verdade é essa, não adianta falar, a gente precisa viver, precisa realmente colocar em prática o conhecimento que essa bela doutrina nos oferece.
Mateus fala, né, que não era tempo de figos, né? Ou seja, a figueira podia redarguir, se a figueira falasse, diria isso, né? Não é o tempo de dar frutos. E a gente vê tantas oportunidades que deixamos escoar pelos nossos dedos, né, alegando impossibilidades, nos evadindo do trabalho, né? A gente precisa trabalhar. A grande dilema dessa parábola é a questão de folhas versus frutos, né? A folha é a aparência, o fruto é a realização. A gente não pode mais só aparentar. A gente precisa viver realmente, precisa produzir, né? Precisa colaborar na construção do mundo melhor. E não é possível aguardar para que tudo esteja bem, né? Tudo esteja fácil. A gente tem que fazer o nosso melhor na situação que estivermos vivendo, né? Agora, nesse momento difícil que estamos passando, o que pudermos fazer, a gente tem que fazer, né? Se eu posso orar só, eu vou orar. Se eu posso fazer algumas máscaras, eu vou fazer algumas máscaras. Se eu posso colaborar à distância, eu vou colaborar à distância. Se eu puder estar presente, eu vou estar presente. Enfim, o que eu puder fazer, eu tenho que arregaçar as mangas e realizar, tentar fazer o meu melhor, oferecer o meu limite. Mateus diz, né, na sua parábola, que a figueira tinha raiz, tinha tronco, tinha folhas, e mesmo assim secou, né? Então a aparência não vai resolver nossos problemas, né? A gente vai encontrar muitas barreiras, sempre encontra, muitas dificuldades a superar, e a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar, e oferecer o nosso melhor. Quando Jesus fala que a figueira, apesar dessa aparência toda, né, com a sua falta de frutos acabou secando, ele está falando justamente das dificuldades que aqueles que não realizam, apesar de tudo que recebem, vão passar, né? Então a gente sabe da reencarnação, a gente sabe da consequência de nossas escolhas, sabemos que colhemos hoje o que plantamos ontem, então a gente precisa oferecer frutos para que a gente possa encontrar condições de se desenvolver cada vez mais, né? Não ser uma figueira seca. A grande questão para a gente refletir é se a gente vem investindo em nossa encarnação agora, em nossa vida, para oferecer folhas ou frutos, né? Que sejamos capazes de escolher oferecer frutos para esse mundo tão carente e necessitado. Até a próxima.